Fala aí, galera, beleza? Bom, meu nome é Vitor Gottke-Troy, sou professor de Química e hoje eu tô vindo aqui para vocês para dar início nesse nosso projeto muito maneiro, que é a Química do Zero. Bom, vamos começar a entender a Química desde o início, seus princípios básicos e, cara, eu tenho certeza que você vai gostar e vai entender. Química é uma ciência muito maneira, só que ela tem uma característica de ser acumulativa, ou seja, todos os conceitos que a gente vê no início do que a gente está falando, a gente vai ter que usar lá no final. Então, cara, pode ter certeza que tudo que a gente está vendo aqui vai ser muito importante ao longo da sua vida acadêmica. Ou seja, você vai rever todos esses conceitos. No primeiro, no segundo, no terceiro ano, no vestibular, esses conceitos vão ser necessários. Ok? A nossa aula de hoje fala sobre substâncias e misturas. Bom, primeiro de tudo a gente tem que ter o seguinte: o que é uma substância, o que é uma mistura e, afinal de contas, do que são formadas as coisas, ok? Vamos dar prosseguimento. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a química é a ciência que estuda os átomos. Como assim os átomos? O que são os átomos? Cara, a gente vai ter uma aula especificamente falando sobre o estudo dos átomos, né? Vendo a ideia dos modelos atômicos. Mas os átomos, cara, eles são um conceito muito importante. A gente pensa que os átomos são um constituinte de tudo aquilo que está ao nosso redor, né? O primeiro cientista a definir o que era um átomo foi Dalton. O que Dalton imaginou que eram os átomos? Dalton imaginou que os átomos eram bolinhas muito pequenininhas e que todas as coisas eram constituídas por átomos. Só tem que saber o seguinte: essas bolinhas muito pequenininhas são indivisíveis, de acordo com o que Dalton pensava, e também são maciças, ou seja, bolinhas duras, completamente preenchidas e que não podiam ser divididas, ou seja, não podiam ser quebradas. Ok? Outra coisa interessante que ele imaginou é que existia, ele conhecia, né? Nessa época já se tinha conhecimento dos elementos químicos e ele sabia que elementos químicos diferentes eram constituídos por átomos diferentes. Tá? Então vamos tentar recapitular o que a gente viu até agora. A gente sabe que as coisas são feitas por átomos. E o que são átomos? Segundo Dalton, que foi o primeiro cientista que pensou sobre isso, átomos são bolinhas indivisíveis, ok? Bolinhas indivisíveis. E que elementos diferentes eram formados por átomos diferentes. E esses átomos diferentes tinham características de massa, tamanho, reatividade diferentes, ok? Bom, aqui a gente consegue ver como que Dalton pensava no seu modelo atômico, né? Vou botar aqui um marcador pra gente conseguir ver melhor. Bom, aqui no cantinho a gente tem os átomos de hidrogênio. Átomos muito pequenininhos com a cor, sei lá, uma cor marronzinha, claro, né? Temos os átomos de oxigênio, que são um pouco maiores e tem a cor vermelha. E aqui os átomos de bromo, átomos muito grandes e com a cor roxa. Ou seja, cada elemento é formado por átomos, seus próprios átomos, e esses átomos são diferentes, ok? Agora, átomos do mesmo elemento são iguais, átomos de elementos diferentes são diferentes, ok? Tem essa característica importante a gente saber também. Bom, continuando. Os átomos podem se ligar formando o que chamamos de substâncias. Cara, eu vou até pegar uma caneta aqui para a gente poder entender essa ideia. Imagina que eu tenho átomos. Átomos são bolinhas, ok? Aqui eu tenho bolinhas brancas, né? Bom, essas bolinhas, elas podem se ligar. Essa ligação química, que também é assunto que a gente vai ver mais tarde, forma substâncias. As substâncias, elas não são nada mais nada menos do que a união entre átomos. Então, quando eu uno átomos, eu formo substâncias. Até aí de boa? Por que isso é importante, cara? Porque toda a caracterização que a gente faz da matéria, ou seja, tudo que a gente vê ao nosso redor, é substância. A gente não consegue ver o átomo. O átomo é algo muito pequenininho, tá? Então, para a gente conseguir entender o mundo como a gente entende, a gente precisa ver, né? E o que a gente vê são as substâncias. Um exemplo clássico disso que a gente pode ver é a água, tá? A água, H2O, todo mundo conhece essa fórmula, né? Essa fórmula aqui é muito bonita, H2O. A água, ela não é nada mais, nada menos do que a união entre átomos de hidrogênio, ou melhor, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Os átomos de hidrogênio se ligam quimicamente ao átomo de oxigênio, formando a molécula de água, que a gente representa dessa maneira, com a nossa fórmula molecular. Pode ficar tranquilo.
tudo isso que eu estou falando sobre ligação, fórmula molecular, a gente vai continuar vendo nas próximas aulas. Então, importante, que você precisa entender com certeza agora. Os átomos se ligam e formam substâncias, ok? Essas substâncias, elas podem se misturar ainda e formar misturas. Ou seja, átomos se ligam e formam substâncias. Agora, eu posso pegar substâncias diferentes e juntar elas. Nesse momento que eu misturo substâncias diferentes, como o nome diz, eu tenho uma mistura, ok? Então, a gente tem átomos se ligando, formando substâncias que podem se misturar, formando misturas. O que tem de importante nas misturas? As misturas podem ser classificadas de duas maneiras diferentes. E essa classificação é um tanto quanto visual. Ela não é só visual, ela depende de alguns outros fatores, mas ela é também visual. Ela pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. O que são as misturas homogêneas? São aquelas que apresentam uma única fase. Ok? Já as substâncias heterogêneas, ou melhor, as misturas heterogêneas, são aquelas que apresentam duas ou mais fases. Gotti, pelo amor de Deus. Não esqueci de me apresentar, né? A galera também me chama de Gotti. Fica à vontade quando você quiser chamar. Aí você vai perguntar, Gotti, pelo amor de Deus, como que eu faço para saber o que é esse lance de fase? Cara, fase é o lance que eu falei para você que é visual. Por exemplo, aqui eu tô com uma garrafa de água. Eu olho aqui para essa garrafa de água e dentro dela eu só vejo água. Ou seja, essa garrafa de água tem talvez uma mistura e essa mistura é homogênea. Ou melhor, a constituição dessa garrafa de água é homogênea. Eu olho lá para dentro e vejo só água. Agora, se eu for lá na rua, pegar um saco de areia e botar 2 colheres de areia dentro da minha garrafa de água, eu vou ter duas fases. Eu vou continuar vendo a água e vou ver lá no fundo a areia. Ou seja, eu tenho uma fase sólida, no estado sólido, que é a areia, e tenho a fase no estado líquido, que é a água. Tranquilo? E um exemplo excelente para você conseguir entender isso é o óleo trifásico. Existe um óleo aí de algumas marcas para passar no corpo, para a pele ficar sedosa, que é chamado óleo trifásico. No óleo trifásico, a gente consegue ver muito bem, claramente, a mudança de fase. Quando você deixa esse óleo paradinho, você vê diferentes camadas que constituem esse óleo, certo? Essas diferentes camadas são diferentes fases, tranquilo? Isso ali é o aspecto clássico de uma mistura heterogênea. Enquanto a mistura homogênea é algo límpido. Eu vou lá e vejo uma coisa só. Aqui eu peguei 2 exemplos para você, de uma mistura homogênea e uma heterogênea. Água com sal. Se você quiser fazer esse experimento em casa, você pode fazer e vai ser muito bom para você identificar. Pega um copo de água, joga sal. Mistura. Depois de um tempo, você não vai ver o sal dentro da água. Mas agora, se você beber essa água, você vai sentir o gosto salgado. Ou seja, o sal está lá dentro, mas eu não consigo enxergar ele. Por quê? Porque mistura de água com sal forma uma mistura homogênea. Enquanto, se eu jogar óleo na água, eu vou ter uma mistura heterogênea. Água e óleo não se misturam. E aí, se você misturar água e óleo, você vai ver que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Ou seja, mais uma fase, mistura heterogênea. Tranquilo? Ficou claro essa ideia para você? Então temos átomos que se ligam formando substâncias que podem se misturar e formar misturas homogêneas ou heterogêneas. Vamos para esse caso aqui. Esse aqui é o caso clássico. Se aparecer uma questão de pegadinha, com certeza vai ser essa. Eu quero ver se você tá malandro. Uma pergunta clássica que vem à mente é o seguinte: um copo de água com gelo é uma substância, é uma mistura, é o quê? Pensa comigo. Para ser uma mistura, eu tenho que ter substâncias diferentes. Um copo de água com gelo, eu tenho água no estado líquido e água no estado sólido, né? Água líquido, água no sólido, gelo. Ou seja, eu tenho uma única substância. Então, toda vez que eu tenho um copo de água com gelo, eu não tenho uma mistura. Eu tenho uma substância só, água. Tá? Só que você tem que se ligar no seguinte: apesar de ser uma única substância,
Esse sistema é o que eu estou olhando, né, ali, o copo de água com gelo, apresenta duas fases. Então é um sistema com duas fases, mas uma única substância. Tranquilo? Não é uma mistura. Água e gelo jamais é uma mistura. Vamos lá, estados físicos, né? Falamos de água, falamos de gelo, então vamos aproveitar esse gancho da gente agora e entender a ideia dos estados físicos. Bom, a gente sabe que a matéria, e matéria é tudo que apresenta no universo aqui. Eu sou matéria, você é matéria, água é matéria, ar é matéria, tudo é matéria, ok? Tudo que a gente pode ver e tocar é matéria, tudo que é concreto. Bom, a matéria apresenta 3 estados físicos possíveis: sólido, líquido e gasoso. A gente precisa saber diferenciar esses estados físicos conforme a sua composição, ou seja, o que faz o sólido ser sólido, o que faz o líquido ser líquido e o que faz o gasoso, o gás, o vapor ser gasoso, ok? Vamos lá começar pelo estado sólido. O estado sólido é o estado de maior agregação, Agregação é estar junto, né? Ou seja, o estado sólido é o estado onde todas as partículas estão bem unidas, bem juntinhas, tranquilo? E essa agregação faz com que ele tenha uma alta organização, ok? Alta organização. Bom, perfeito. O que é o estado líquido? Pensa o seguinte, imagina que todas as bolinhas, né, os átomos, estão bem unidos e formem um estado sólido. E aí, de repente, eu falo que é o seguinte, não quero mais o estado sólido, eu quero o estado líquido, quero transformar esse sólido num líquido. Então, o que eu começo a fazer é jogar temperatura nesse sólido. Pensa no gelo. Tira o gelo do freezer, bota ele em cima da mesa. Esse gelo começa a absorver a temperatura ao redor dele e começa a se transformar em água. Qual a diferença microscópica, olhando lá para os constituintes da água, do gelo, que diferencia o sólido do líquido? É essa ideia de agregação, essa ideia de organização. O sólido, ele possui um grande grau de organização. Agora, o líquido possui uma organização muito menor. O líquido, ele possui movimento, ele possui uma certa liberdade. Não é totalmente liberto, tá? As moléculas do líquido ainda estão umas presas à outra. É o que a gente chama de coesão. Ok? Elas estão coesas, só que elas não estão presas. É só você ver, entorna um pouquinho de água na sua mesa, você vai ver que a água vai escorrer. A água escorre por quê? Porque uma molécula de água está ligada à outra, que está ligada à outra, que está ligada à outra. Ou seja, se uma começa a descer da mesa, a outra vai sendo puxada. Isso é o fato do escorrimento. Isso acontece com todo líquido, porque todo líquido possui um certo grau de interação. Mas eles não necessariamente são organizados, eles estão movimentando ali dentro do recipiente de maneira aleatória. Então, estado líquido, estado com certo grau de liberdade, onde existe coesão. Ok? Então, as moléculas do líquido se movimentam com certa liberdade, mas não totalmente livres. Elas ainda estão coesas, elas ainda têm um tipo de interação entre elas. Bom, vamos pensar o seguinte, sólido, tudo organizadinho, sem movimento, tudo bonitinho. Líquido, qual um movimento, mas um interage com o outro. Qual é o próximo passo que a gente pode ter? O estado gasoso. O que o estado gasoso diz pra gente? No estado gasoso, as moléculas estão completamente desorganizadas. Elas possuem um movimento caótico, ou seja, está uma se movimentando para cada lado e não possui interação entre elas. Isso aí é chamado de gases ideais. É o gás que a gente estuda para trabalhar na escola, né? Aqui no nosso nível, os gases ideais. Então, a gente imagina que eles não têm interação. Imagina bolinhas se movimentando de maneira aleatória, uma se chocando com a outra, sem que nenhuma interaja com nenhuma. Esse é o estado gasoso. Então, o estado gasoso é o estado com maior liberdade. Onde as moléculas
não interagem umas com as outras. Tranquilo? Bom, aqui eu peguei um exemplo, né? Peguei o exemplo da água, que é o exemplo clássico que a gente tem, fica fácil a gente entender. Eu tenho aqui o estado sólido, que é o gelo, né? As moléculas estão bem juntinhas e organizadas. Tem o estado líquido, onde as moléculas estão até certamente juntas, mas não estão com um certo grau de organização. Elas estão espaçadas ali e se movimentam de alguma maneira. E tem o estado gasoso. Estado caótico, onde cada partícula está indo para cada lado sem nenhum tipo de organização, tá? Então, sólido, bem organizado, gasoso, nenhuma organização. E no meio termo ali temos o líquido, onde existe algum grau de interação, mas nenhuma organização, ok? Cara, é importantíssimo você saber esses estados físicos, porque o nosso próximo ponto agora é entender a mudança de estados físicos, tá? Aí eu deixei aqui uma página em branco para a gente poder fazer isso juntos. Eu tenho estado sólido, eu tenho estado líquido e tenho estado gasoso, ok? Como que eu faço para entender as mudanças de estado físico? Do estado sólido para o estado líquido, eu tenho uma mudança de estado físico que eu chamo de fusão. Ou seja, toda vez que eu pego um sólido e derreto ele, eu faço o processo da fusão. Então, pega o gelo lá do teu freezer, bota em cima da mesa. Esse gelo derreteu, o que aconteceu com ele? Fusão. Tranquilo? Vamos prosseguir. Do estado líquido para o estado gasoso, como que a gente tem aqui? Eu vou botar até um nome aqui legal. A gente chama de vaporização. Só toma cuidado, por quê? Porque a vaporização pode se apresentar de algumas maneiras diferentes. Ela pode se apresentar, por exemplo, como uma evaporação. Vou botar esse nome aqui, ó. Asterisco. Tá aqui no cantinho para indicar que eu vim, ó. Asterisco. Perfeito. A gente pode ter a evaporação. O que é a evaporação? A evaporação é uma vaporização, é a passagem, é a passagem do líquido para o gás, mas é uma passagem espontânea. Você pega, lava seu uniforme depois que você chega da escola e pendura no varal. A água que está ali no uniforme, que está pendurada no varal, evapora. Isso acontece naturalmente, tranquilo? Existem outras mudanças de estado físico, como, por exemplo, a ebulição. O que é ebulição? A ebulição também é a passagem do líquido para o gasoso, só que é uma passagem forçada, onde eu necessito de temperatura para acontecer. O caso clássico vai fazer um miojinho lá, bota a água no fogão, liga o fogo e espera a água ferver. O que é a água ferver? A água ferver é a ebulição. Então é a passagem do líquido para o gás, mas onde eu necessito dar uma energia para acontecer. Não acontece espontaneamente. Tranquilo? Bom, se ficou clara a ideia de fusão e vaporização, o inverso também vai ficar certamente fácil. Vamos entender aqui o processo do estado gasoso passando para o estado líquido, que é chamado de condensação. Condensação. O que é a condensação? Pensa o seguinte, você foi lá na cantina, comprou uma Coca-Cola bem geladinha. Aí você pega aquela Coca-Cola bem geladinha e ela parece estar molhada por fora. Bom, o que está acontecendo? A água de dentro da lata está saindo para fora da lata. A tia da cantina molhou a lata da Coca-Cola. Cara, o que está acontecendo não é nada disso. O que está acontecendo ali é um fenômeno da condensação. O ar que a gente respira, ele tem água. Água no estado de vapor, umidade do ar. Já ouviram falar disso, né? Vai lá ver a Maju do Tempo. Maju do Tempo tá lá falando. A umidade relativa do ar está muito alta ou está muito baixa, tomem cuidado. O que é a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar é a quantidade de água que está aqui no ar, que você respira. Tranquilo? Aí quando você pega uma latinha de Coca-Cola bem geladinha, o que acontece é que essa umidade do ar toca no seu refrigerante geladinho e começa a condensar. O que é condensar? É passar do estado gasoso
para o estado líquido. Ou seja, a umidade sai da forma de gás, que está aqui na nossa atmosfera, toca na recipiente líquido, perde calor e se transforma em líquido de novo. Isso é até interessante para a gente falar sobre outro aspecto, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas vamos pensar aqui na passagem do líquido pro sólido. Eu juro pra você, quando eu era aluno, eu não era um aluno muito bom, não. Eu era um aluno que tinha dificuldade de gravar as coisas, né? E aí eu lembrava que isso aqui era importante. Pô, todo professor falava, cara, isso aí cai pra caramba nas provas, isso é muito importante. Só que eu tinha dificuldade horrível de gravar as coisas. E o único que eu gravava era esse aqui. Solidificação. Então, o que é a solidificação? A solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Ou seja, quando eu transformo um líquido em sólido, eu solidifiquei ele. Só gravava esse. Cara, era um absurdo. Mas eu espero que você, cara, esteja entendendo o que eu estou falando e grave esses nomes. Esses nomes são importantes. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gás, vaporização. A vaporização é um termo genérico, serve para tudo, mas pode acontecer de duas maneiras. Pode acontecer espontaneamente, uma evaporação, ou forçadamente, uma ebulição. Do gás para o líquido, pode acontecer a condensação. Lembra lá do exemplo da Coca-Cola, né? Eu pego a Coca-Cola, está molhada por fora. E do líquido para o sólido, solidificação, ok? Esses processos, todos que eu estou falando aqui, aqueles que estão virando para a direita, ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, que estão indo para cá, são processos que eu chamo de processos endotérmicos. O que é um processo endotérmico? Vamos analisar a palavra, né? Entender o que a palavra está falando. Endo significa dentro, térmico significa calor. Então, um processo endotérmico é o que tem calor para dentro. Faz sentido isso? Lá no teu freezer, tá muito geladinho. Tu pega o gelo, bota em cima da mesa, aqui fora tá menos gelado do que tá lá fora, né? Então, ele começa a absorver esse calor. Ou seja, ele começa a pegar calor e botar dentro do gelo. Nisso que esse processo começa a acontecer, o gelo começa a o quê? Derreter. Ou seja, tá absorvendo calor. Pronto, derreteu todo o gelo, tenho só água. Se eu quiser transformá-lo em gás, o que eu tenho que fazer? Botar numa panela e ligar o fogo. Ou seja, tô dando energia de novo, tô dando calor mais uma vez. Então, um processo que necessita de energia para acontecer é um processo endotérmico, ok? Já a volta, transformação do gás em líquido e do líquido em sólido, são processos que eu chamo de processos exotérmicos. Ok? Então pensa comigo, eu tenho vapor de água, ele está no estado de vapor, tem uma agitação ali, tem bastante energia. Toco na parede do refrigerante, bem geladinho, ele começa a perder energia para o refrigerante. É por isso que o refrigerante depois de um tempo fica quente, né? Porque tudo que está em volta dele começa a dar calor para o refrigerante. E aí no caso da umidade do ar, quando ela perde esse calor, ela se transforma em líquido de novo. Ok? Ou então você joga lá no seu freezer. O seu freezer começa a roubar calor do gelo e aí começa a roubar calor da água, né? E começa a transformar ele em gelo. Até aqui, acho que a gente está indo bem, né? Então vamos prosseguir. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês um negócio que eu chamo de diagrama de mudança de estado físico. Ele mostra pra gente qual a relação do estado físico com a temperatura. E qual a importância disso? Na física existem alguns conceitos importantes, como o conceito, por exemplo, de calor latente. O que é o calor latente? É uma teoria física que diz pra gente que todo calor absorvido por uma substância no processo de mudança de estado físico não ocorre aumento nem diminuição da temperatura. Aí tu vai falar agora, Gotti, meu Deus do céu, não entendi nada que você falou. É simples. Pega a água, começa a esquentar a água. Começa a esquentar água, começa a esquentar água. Vai chegar um momento que ela não vai ser possível mais ser esquentada. Que momento é esse? Quando ela começar a mudar de estado físico, quando ela começar a ferver. Então isso é interessante. Se você estiver fazendo miojinho e a água estiver borbulhando devagar, qual a temperatura de ebulição da água? 100. Isso aí é um valor que você tem que conhecer, tá? Temperatura de ebulição é muito importante. Agora, aumentei o fogo, botei lá no talo, saiu uma chama muito forte. Qual a temperatura de ebulição da água? 100.
Por quê? Porque quando a água entra em ebulição, mudança de estado físico, a sua temperatura não é alterada. Então não importa se está fervendo muito ou se está fervendo pouco. Se já está fervendo, a temperatura já é 100. Vamos olhar aqui o exemplo. Eu peguei, obviamente, o exemplo da água. É o exemplo mais comum, que a gente mais usa. A gente tem um gráfico que relaciona temperatura e tempo. Bom, esse é o momento que quem não gosta de gráfico começa a chorar, né? Eu juro pra você que é um gráfico tranquilo de entender. Eu vou te ajudar nisso agora, tá? Tô aqui pra isso. Bom, primeiro a gente tem gelo. Aí imagina que você pega um gelo lá do Polo Norte. Um gelo muito gelado. Ele tá, sei lá, menos 50 graus Celsius. Aí você traz ele aqui pro Rio de Janeiro. Teletransporte. Pum! Apareceu aqui em cima da minha mesa. Você pega esse gelo e deixa aqui na sua mesa. Ele vai começar a ganhar calor. Vai começar a esquentar. Menos 50, menos 40, menos 30, menos 20... menos 10. E aí vai se aproximando cada vez mais do zero. Por que o zero é importante? Se você olhar aqui bem, o zero, a temperatura 0 graus Celsius, é a temperatura de fusão do gelo. Então, a gente chama isso também de ponto de fusão. Ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Ok? Importante entender que isso aqui tudo depende de uma outra constante chamada pressão atmosférica. Para que isso ocorra, isso tudo que eu estou falando aqui, a pressão atmosférica tem que ser igual a 1 atm. Gotti, o que é isso? Está falando um montão de coisa que eu não sei. Cara, pressão de 1 atmosfera é a pressão no nível do mar. Bom, a gente está aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem praia do lado, ou seja, a gente está a nível do mar. A pressão atmosférica, nesse caso, sempre é 1 atm. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Pra gente a pressão é sempre 1, tá tudo bonitinho, tudo certo, ok? Bom, então se você pegar agora um gelo e ele tá a 0 e começa a derreter, ele vai ficar 0 até o fim de todo o derretimento. Então pode ir lá, peguei um gelo meio derretidinho, qual a temperatura dele? 0. Peguei um gelo inteiro que começou a derreter agora, qual a temperatura dele? 0. Os dois têm a mesma temperatura. Tranquilo? Bom, e se você olhar bem, isso aqui é o ponto de fusão. Antes, no gelo, eu só tinha sólido. O gelo, né? Água sólida. Quando eu começo a acontecer a fusão, eu tenho um sólido mais líquido. Tem o gelo ainda derretendo e o gelo já derretido, a água, né? Bom, isso aqui demora um tempo. O tempo aqui sempre vai ser, ó, vou botar aqui x e y. Esse tempo que decorreu aqui sempre vai ser o tempo de fusão, vai ser sempre y menos x. E aí você vai saber quanto tempo demorou para ele derreter, né? Aqui ele não botou valores, mas você podia ter o valor que você quiser. Depois que o último pedacinho de gelo derrete, eu tenho só água. Essa água pode mudar de temperatura agora. E ela começa a ser aquecida. Aquecida, até chegar numa outra temperatura, que também é importante eu conhecer, que é a temperatura de ebulição da água. A água ebule, ela ferve. Ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água, a temperatura que ela ferve, é 100 graus Celsius. Ou seja, nesse momento, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Ok? E o estado líquido e o estado gasoso começam a coexistir. Tem os dois ali ao mesmo tempo. Até que a última gotinha de água evapore. Depois que isso acontece, eu tenho vapor de água, que é só o estado gasoso. Interessante saber que o vapor de água, a água no estado gasoso, ela pode ter uma temperatura maior do que o estado líquido. Eu posso ter um vapor de água a 200 graus Celsius? Posso. Posso ter água líquida a 200 graus Celsius? Não a 1 atm. Se eu tiver a pressão do mar, esquece, isso não é possível acontecer. Mas existem condições laboratoriais, em laboratório, que é permitido fazer isso. Ok? Tranquilo? No mesmo esquema, se você quiser saber qual é a temperatura que demorou para ebulir, é só você calcular aqui a variação do final, aqui eu vou botar F, e aqui o inicial. Tranquilo? I. Então, a temperatura, ou melhor, o tempo de ebulição é igual a F menos I. Tranquilo? Vamos seguir. Bom, a gente está falando de química, né, cara? E química é a ciência das exceções. Acho que talvez esse seja o ponto mais difícil. Química não é difícil, é interessante, é maneiro, você consegue aprender, mas tem uns pontos nela aí que tem que ter atenção. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que se concentrar agora 100% para conseguir entender. Aquilo que eu falei para você agora é um gráfico de mudança de estado físico para substâncias puras. Essa é uma definição muito importante.
Toda substância pura possui propriedades físicas constantes. Isso envolve temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Agora, se eu tiver uma mistura, ou seja, mistura água e álcool, qual a temperatura de fusão? Qual a temperatura de ebulição? Não sei. Por que não sei? Porque é variável. Tem uma taxa aí, uma variação que eu não tenho como determinar qual é, certo? Fica dentro de uma margem. Isso é uma característica que, por incrível que pareça, é muito importante. Imagina que você é um químico e te dão agora uma amostra, e fala assim, cara, descobre o que tem aí dentro. Aí tu fica com aquilo na cabeça, nossa, o que tem aqui dentro, o que tem aqui dentro? Primeiro teste que você faz é o seguinte, afere a temperatura de fusão e ebulição. Por quê? Porque se as temperaturas de fusão e ebulição forem constantes, você tem uma substância só. Isso é muito maneiro, porque substâncias puras, ou seja, uma única substância, tem ponto de fusão e ebulição constante. Agora, se essa temperatura variar, tem mais de uma coisa aí dentro, ok? Então, substâncias, ou melhor, misturas, têm o ponto de fusão e o ponto de ebulição variável. É só você observar aqui. Tranquilo? Que o ponto de fusão e ebulição deles são variáveis. De novo, continuando. Cara, a gente está falando de química. Química é sempre a ciência da exceção. A gente tem dois tipos de misturas que têm as características do ponto de fusão e ebulição especiais. Quais são elas? Primeiro de tudo, mistura eutética. O que tem as misturas eutéticas de especial? Elas possuem ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável. Esse variável do ponto de ebulição é normal, né? Porque é uma mistura. Toda mistura possui ponto de fusão e ebulição variável? Depende. As eutéticas possuem ponto de fusão constante. A gente vai ver isso daqui a pouco no gráfico, tá? E o ponto de ebulição variável. Já as misturas azeotrópicas. As misturas azeotrópicas possuem ponto de fusão variável, como de uma mistura qualquer, e o ponto de ebulição constante. Tranquilo? Isso é um problema por quê? Porque apenas saber uma delas não me determina se eu tenho uma mistura ou se eu tenho uma substância pura. Por que não me determina isso? Por causa desses casos aqui da mistura azeotrópica e eutética. Misturas azeotrópicas, ponto de fusão variável, ebulição constante, como se fosse uma substância pura. Misturas eutéticas, ponto de fusão constante, ponto de ebulição variável, como de qualquer mistura, ok? Tá aqui o gráfico para a gente ver isso, né? O exemplo clássico de mistura eutética, como esse aqui, ó, tem um ponto de fusão constante, mistura eutética. Vou botar aqui de vermelho para você. Eutética. Por quê? Porque o ponto de fusão é constante, né? O que ela tem de especial? Cara, os ferro de solda, sabe aquela varetinha que o nego usa para soldar? Aquilo ali é uma mistura eutética de solda. Ferro de solda é a mistura entre chumbo e estanho. Tranquilo? Uma mistura eutética. Aqui a gente já tem outro caso, ó. A gente tem o ponto de ebulição constante. Gotti, como que eu olho para o gráfico e sei que é constante ou não é? Olha o valor. Olha, o ponto de fusão, ele apresenta um único valor quando eu bato aqui no eixo Y. Agora, o ponto de ebulição, ele é variável. Ó. Ele tem dois valores. Isso aqui indica que eu tenho um valor não fixo, não é uma constante. O caso aqui da mistura azeotrópica. O melhor exemplo da mistura azeotrópica que eu posso ter é a mistura entre água e álcool. O álcool 70, que você está usando agora para limpar sua mão, se Deus quiser, é uma mistura azeotrópica. O ponto de ebulição dele é fixo, enquanto o ponto de fusão é variável. Tá? Bom, acabamos todo o conceito que a gente tinha para falar sobre hoje. Mas a gente precisa exercitar, obviamente, né? Eu aconselho que vocês utilizem a monitoria para tirar essas dúvidas. Obviamente, vai ser muito importante que vocês façam exercícios e a monitoria é importante pra caramba para isso, exercitar. Mas vamos aproveitar esse tempinho que a gente está aqui e ver como que isso poderia ser cobrado. Observa só essa questão que eu botei aí. Observe os dados fornecidos na tabela abaixo e classifique as substâncias A, B, C como substância pura, mistura homogênea ou heterogênea.
Primeiro de tudo, uma característica importante. Como que eu sei que eu tenho uma substância pura? Eu falei para você. Substâncias puras têm um ponto de fusão e ebulição constante. Se você olhar bem, a substância C, ela tem um ponto de fusão e o ponto de ebulição constante. Mas, Gotti, como que eu sei que ele é constante? É um valor só. Toda constante é um único valor. Por exemplo, o ponto de fusão dela aqui, menos 7 graus Celsius. Varia? Não, é menos 7. Então, é constante. Ponto de ebulição, 59 graus Celsius. Varia? Tem outro valor? Não. Então, é constante. Então, eu posso afirmar que C é uma substância pura. Ok? Ah, Gotti, e A e B? Tem ponto de fusão e ebulição variável? Tem. Então, são misturas. Ok? São misturas. Misturas. Agora, ele quer saber se essa mistura é homogênea ou heterogênea. Cara, no próprio texto ele fala para você aqui, ó, aspecto microscópico. Ou seja, quando eu olho para ela, eu vejo muitas coisas ali dentro ou uma coisa só. Se eu vejo uma única coisa, é uma mistura homogênea. E a mistura A, ele diz no próprio texto que é heterogênea. Tranquilo, galera? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês nessa aula. Espero de verdade ter te ajudado. São conceitos iniciais. Você precisa exercitar para eles ficarem firmes na sua cabeça. E, cara, qualquer coisa, só procurar aí que a gente está aqui para te ajudar. Ok? Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.